Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Bendito seja Deus, aqui estou outra vez no nosso encontro, aqui no espaço que Deus deu para nós da IIGD Blumenau. Sou pastor aqui há pouco mais de um ano e estou muito feliz com essa porta que Deus nos abriu de exportar a mensagem que o Senhor tem dado aqui para nós e para esse povo, aí para você, assinante Nossa TV. E alguns outros também, internautas que acompanham essas edições especiais. Bom, bem-vindo aqui ao nosso encontro. Eu quero começar o nosso encontro de hoje sugerindo você participar da minha lista de amigos no WhatsApp. Por lá, você acaba tendo diminuído a nossa distância. Por lá, recebe mensagens de vídeo, mensagens de texto, como também fica sabendo quando estivermos numa transmissão ao vivo. É uma forma de diminuir a nossa distância. E acredite, eu já estou testando também a plataforma Telegram. Logo, logo eu volto aqui para a gente também fazer uso dessa ferramenta aí nas redes sociais. Tudo bem? Pois bem, boas-vindas a todos. Agora eu apresento a mensagem que o Senhor tem nos separado para o dia de hoje. A mensagem de hoje é a respeito, amigo, da palavra e da orientação de Cristo, a respeito do Espírito que Ele deu para nós. A verdade é que nós trataremos de 4 pontos importantes tratados na Bíblia Sagrada que devemos não ter e os outros 3 devemos ter. Não vou dizer e me antecipar muito que a mensagem vai dizer por si. Porém, o foco é espírito de moderação. Que legal! Acompanhe e eu já volto. Abra a tua Bíblia na segunda carta a Timóteo. O capítulo é o 1º e o versículo é o 7. Veja o quanto Deus vai tratar conosco. Pegue nota, não perca nada. Hoje já avançamos um tanto e já estamos na mensagem número 175. Olha que bonito, hein? Isso porque tivemos paralisações, né? Senão já tinha passado de 200 sem exagero. O livro, vamos lá? Segunda carta a Timóteo. O capítulo é o 1º e o verso é o 7. Vamos lá? Leia comigo, por gentileza, o verso 7. Vamos juntos? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Hoje, irmãos, nós vamos tratar sobre esses 4 pontos. Eu considero 4 palavras-chave para aprendermos hoje. Eu devo dar mais ênfase, mais atenção ao 4º, mas vamos entendendo todos eles.
Primeira lição que a Bíblia diz é algo que Deus não nos deu. É algo que Deus não quer que tenhamos, que sejamos, que façamos. E o que é, pastor? Ele não nos deu espírito de temor. Sendo mais claro, o Espírito de Deus, ele não nos quer ver medrosos. Apesar dos problemas, adversidades, apesar das circunstâncias, quando você é revestido do poder de Deus, você consegue vencer os seus medos, vencer as circunstâncias. É claro que na Bíblia existiram, sim, circunstâncias de medo. É claro que nós mesmos já vivemos muitas situações em que sentimos medo. O próprio Jó, a Bíblia diz que ele sentiu medo. O livro sagrado diz, o que eu temia, foi ou não foi? O que eu temia, me aconteceu, e o que eu receava acabou chegando à vida dele. Também lembramos a respeito de Pedro. A Bíblia diz que certa ocasião ele estava andando sobre as águas, e começou a levantar um temporal, começou a bater um forte vento nas águas, eles estavam em alto mar, e a Bíblia diz que esse vento começou a bater tão duro, mas tão duro, que as águas foram agitadas, o barco foi agitado, e o que aconteceu com Pedro, andando por sobre as águas, em águas agitadas, ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade, e ele teve medo. E através do medo que ele teve, diz a Bíblia que ele então começou a afundar. Então, primeira lição, repito e insisto, se você tem medo, talvez medo até de voar mais alto, talvez medo, quem sabe, de obedecer um projeto que Deus pôs no teu coração, talvez um medo de, pastor, eu tenho ideia do meu próprio negócio, eu tenho, sabe, pastor, mas eu tenho medo de tirar o pé do barco. Eu quero, por inspiração divina, já de começo dizer que você vai precisar encarar seus medos. E é claro que com a bênção de Deus você vai longe. Amém, gente? É claro que com a bênção de Deus você vai longe, sem dúvida. Nessa ocasião do medo de Pedro, foi tão fantástico que Jesus estendeu a mão para ele e ele então não naufragou completamente. Então eu repito, se porventura você tem um medo, não tenha. Jesus, ele te estende a mão. Posso ouvir o seu glória a Deus, irmão? Abençoe a vizinhança e diga, Jesus te estende a mão, meu irmão, não tenha medo. E há várias repetições na Bíblia dessa expressão, não temais. Há várias. Alguém fala 365, mas não é esse o número correto, não. Mas há várias repetições na Bíblia sobre a palavra não temer. Por que nós não teremos medo? Porque nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que é nessa hora que a gente vê o poder de Deus em ação. Diz a Bíblia que o povo de Israel estava escravizado no Egito. E naquela época de medo, naquela época de situação opressora, naquela época de dificuldade, eles viram a mão do Senhor em ação. Eu falo a respeito das 10 pragas. Deus fez cair do céu as 10 pragas sobre o Egito, o povo de Deus não era praguejado. Mas o Egito era alcançado por pragas e então o faraó libertou o povo. Depois, eles já caminhando pelo deserto, chegaram até uma altura em que não havia escapatória, não tinha por onde sair. Para um lado, deserto, para o outro lado, deserto, atrás, deserto, mas vinha Faraó com seus carros e com seus cavaleiros. E de frente deles tinham o quê? Vamos ver como você está de Bíblia? O Mar Vermelho. Olha para um lado, olha para outro, e agora o que faremos? Não tenha medo, cristão, quando não há saída. Quando você não encontrar a saída, Deus é poderoso para abrir uma porta para você. Irmão, aconteceu algo fantástico. Aquela geração foi premiada, e a gente também pode ver coisa bonita nos dias de hoje. Mas você sabe o que aconteceu? Sabe ou não sabe, irmão Exaltino? Diz a Bíblia que Deus dividiu o mar em 2 partes.
Aqui, igual o afastamento das poltronas, poltrona de lá, poltrona de cá, e esse corredor do meio foi um caminho que Deus abriu no meio do mar. E diz a Bíblia que o povo passou a pés enxutos. Deixa eu ouvir seu glória a Deus. Irmão, o povo passou sem molhar os pés. Que coisa linda! Tem um grupo que quer desabonar a obra de Deus e que diz que há uma certa época em que o Mar Vermelho, as águas ficam muito baixas. Nós sabemos até o nosso aqui, né? O nosso rio, Beira-Rio, é o Itajaí. Tem época que ele está mais alto, não tem assim? Tem época que ele está mais baixo. Então algumas pessoas dizem, não, essa época aí o rio estava baixinho. Para de conversa. Porque logo na sequência, vindo os cavaleiros e os carros de Faraó, a Bíblia diz que todos eles morreram afogados. Então qual é a palavra de ordem, irmão? Número 1 de hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. Pastor, não há saída para mim. Pois é, quando as suas saídas se esgotarem, quando não houver mais recurso da sua parte, quando a sua habilidade já não mais responde, quando você não tem mais condições de fazer sozinho, pois parabéns, você entrou agora na dependência de um milagre. E é só nessa hora, quando esgota as suas fichas, quando você não tem mais a quem recorrer, é fantástico você ver um milagre. Recebe bênção uma hora dessa ou você está de feriadão prolongado? Recebe bênção essa hora? Que Deus faça milagres na tua vida, cristão. Que você se surpreenda com tanta coisa boa que Deus tem para fazer na vida de cada um de nós. Vamos falar melhor? Que você viva e seja um milagre. Amém? Deus é bom, vai recebendo a bênção daí. Mas, como eu lhe falei, são 4 pontos. Vamos ver? Vai gravando, essa é uma didática para você memorizar. A primeira palavra-chave de hoje, bate o olho lá no versículo, qual é, irmãos? Temor. Então, Deus não nos deu espírito de medo. Podemos, ao cabo do culto, daqui mais um pouco, orar a Deus por pessoas que estão com medo, que não conseguem dar um passo, pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm tantos problemas que às vezes ficam escondidas dentro de um quarto escuro e nada mais faz. Não, isso aí não é o Espírito de Deus, não. E se não é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus entrando, isso aí vai embora, porque o Espírito de Deus é maior. Mas, segunda lição ou segunda palavra, qual é, irmãos? Ele nos deu espírito de quê? Observe o verso, de quê, gente? De fortaleza. Agora perceba que o texto mudou. O texto está falando agora, irmão Carlos, o texto está falando agora sobre o que Deus nos deu. Lição número 1 do que Deus nos deu. Qual é a igreja? Espírito de fortaleza. Em outras palavras, quando o Espírito de Deus lhe alcança, quando o Espírito de Deus visita a sua igreja, visita o seu povo, alcança a sua vida, junto vem força, fortaleza. O livro sagrado diz, diga ao fraco, eu sou forte. E a verdade, eu repito, nos tempos de fraqueza dos homens de Deus do passado, foram os tempos de maior milagre que eles viveram. Os tempos em que eles estavam numa situação difícil, aparentemente sem saída, foi o tempo em que eles viveram, repito, milagres da parte de Deus. Amigo, se você se encontra fraco, se porventura você talvez está até melancólico, você sabe que esse período agora de paralisações, quarentena, isolamento, se a pessoa não estiver com a fé em dia, ela se entrega fácil. Daqui a pouco porque nós fomos criados para relacionar. Daqui a pouco ela começa numa angústia só, puxa, minha vida parou, entende? Aí tem aquele que diz, hoje eu não vou pentear o cabelo, eu não vou sair mesmo. Aí os mais pessimistas, eu não vou escovar o dente hoje, eu não vou beijar ninguém.
Eu não vou arrumar a cama, eu vou deitar daqui a pouco. Você entende, né? Vou sujar a louça que nada, daqui a pouco eu sujo de novo. Aí ela começa num raciocínio, e olha que isso é muito rápido. Ela nem nota, e ela já está entregue ao desânimo, à tristeza, e vai ver sem força de levantar até da cama. Repito, irmãos, quando o Espírito de Deus chega também a força. Chega a força. Deus te abençoe com força. Deus te abençoe com força. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Sansão. Aqui ainda considere uma introdução, eu vou falar dos 3 pontos, mas eu quero gastar mais tempo no ponto número 4, no último ponto. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Sansão. E o livro sagrado diz que quando o Espírito de Deus descia sobre Sansão, Sansão se tornava um homem forte. Ele adquiria uma força, irmão, que nunca foi vista em nenhum lugar. Teve uma ocasião, não é novo para nós, que o Sansão sozinho, com uma queixada de jumento, com um pedaço de osso, ele se levantou, foi para a batalha contra 1000 homens. Meu Deus, 1000 homens. Ô irmão, não precisa nem fazer matemática tão avançada para a gente entender que isso aqui é impraticável aos olhos humanos. 1000 homens, 250 poderia segurar o braço esquerdo, 250 poderia segurar o direito, outros 250 poderiam segurar cada uma das pernas, e estava dominado. Vamos ser sinceros, não tem nem como 250 pegar um braço. Então vamos lá, diferente. 50 poderia pegar cada um dos braços, outros 50 poderia pegar as pernas, somos 100. Ou se quiser 50 em cada lado, 200. Ainda sobraram quantos para assistir de camarote, irmão? 800 homens. Homens. Quando a Bíblia usa essa expressão, não significa criança e piá, como diz no sur. Não, significa homens guerreiros. Ô irmão, humanamente falando, isso aqui é impraticável. Como que pode um homem encarar 1000 e ainda sair de pé dessa, irmão? É o que alguém vai questionar. Como é que pode esse crente ter saído dessa? É o que o inferno vai questionar. Eu fiz de tudo para derrubar esse povo chamado crente. Até impedi eles de irem para a igreja. Até tirei ônibus deles. Pegaram carona. Diga, graças a Deus. Pegaram Uber e disseram, vou para a igreja. Você diga aí, amém, Jesus. Olha aí, irmão. Coloquei todo mundo mascarado para não ter mais chance de sorrir. Não é que eles continuam sorrindo mesmo que escondido? Irmão, é o que ouvirão se você estiver cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus, grava isso, cristão. O Espírito de Deus traz força. Traz força. Se o inferno pensou que ia se aventurar e vencer o Evangelho, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, caiu do cavalo outra vez, irmão. Porque nós estamos falando isso aqui repetidas vezes, nós sairemos dessa ainda mais fortes. Para poder massagear o nosso ego? Não, longe de nós, a gente tem que ser pessoas simples. Não. Porque quem tem o Espírito de Deus é uma pessoa, deixei você completar, é uma pessoa forte. E você aplauda Jesus e diga graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. E tem aí um certo desenho que fala, eu tenho a força. Tem nada, se não tiver o Espírito de Deus não tem força não, é um fraco de marré. Quem tem força é quem tem o Espírito de Deus. Mas prosseguindo, vamos avante? Qual é a terceira palavra ali, irmãos, do versículo de hoje? Deus também nos dá espírito de quê, irmãos? De amor. Isso aqui é muito claro. Se você afirma ter Deus, se você afirma ser homem, mulher de Deus, você precisa necessariamente ter amor.
Se no teu coração não existir amor, me perdoe, você ainda não conheceu a Deus verdadeiramente. Porque, como diz nas cartas de Paulo, Deus é amor. E também diz nas cartas de Paulo, lá em Coríntios 11, está escrito: ainda que eu entregasse meu dinheiro todo aos pobres, ainda que eu tivesse dons e mais dons, até o de profetizar, ainda que eu falasse em outras línguas, lembra desse texto? Ainda que fizesse isso e aquilo, aí ele faz uma lista enorme, não é a pregação de hoje, mas só para você compreender. Ele chegou à conclusão: se não tivesse amor, eu nada seria. Irmão, a base do cristianismo, a base do cristão é o amor. O que nos faz estar aqui, uma hora dessa, já é público que segunda manhã é feriado, já é público que no município de Blumenau, agora na quarta, foi feriado. Aos mais rápidos no gatilho, enforcaram quinta e sexta, e ganharam férias de uma semana. Imagina, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, eu acho que vai voltar tendo até que aprender o trabalho de volta. Mas voltando à seriedade da mensagem, sem dúvida, quando você ama, você está exalando o poder de Deus. Você está sendo um reflexo de um servo de Deus. Você estar aqui já demonstra o seu amor a Deus. Diga amém, gente? Teve um dia neste altar, tem aí mais ou menos um mês, que nós pregamos sobre a parábola do bom samaritano. Aquele que parou o seu caminho, lembra disso? Aquele que parou o seu caminho e cuidou daquele rapaz que estava quase morto. Pegou, colocou na sua cavalgadura, levou para o hospital, pagou a conta e ainda disse: se ficou alguma coisa para trás, põe na minha conta que eu vou pagar. Olha, irmão, que situação bonita de amor. Vamos ser mais práticos, vamos trazer exemplos mais práticos. Se você vê alguém passar necessidade e o teu coração não se aperta nisso, não deseja ser e fazer o bem a essa pessoa, me perdoe, você tem qualquer outra coisa, menos o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele traz junto o que, igreja? Amor. Aí tem aquele espertinho que já disse: está vendo, mulher? Me ame todo dia, que você vai estar espiritual toda a vida. Não misture as coisas. Nós não estamos falando do amor do tipo sensual, sexual, intimidade. Nós estamos falando do amor ágape. É o amor de nossa devoção às coisas sagradas. Quem entende até aqui, diga graças a Deus e aplauda bem duro ao Senhor, e vamos avançando e vamos aprendendo. Amém, gente? Vamos agora ao quarto ponto, e é esse o que eu considero principal dessa noite. Qual é o quarto ponto? Observe, por gentileza. O espírito de quê, irmão? Moderação. E é esse o tema que eu batizo a mensagem de hoje. Você tem hábito de anotar? Anote isso. Espírito de moderação é o tema de hoje. Não tem um hábito, pastor? Pois água mole e pedra dura. Eu vou te incentivar a você criar esse hábito. É bom anotar. A cabeça, ela te trai, daqui a pouco você não lembra de mais nada. Então, a Bíblia está falando sobre moderação. O que é que o Senhor quer nos falar? Que quando nós temos o Espírito de Deus, irmãos, a gente não age na empolgação. Nós não somos frutos de uma empolgação. Nós não somos daqueles que, quando quer fazer num fuzuê tremendo, e daqui a pouco já não quer mais. Sabe aquela pessoa cheia de altos e baixos? Sabe aquela pessoa que uma hora quer, outra hora não quer, uma hora sorri, outra hora está pedindo a morte? Infelizmente tem pessoas que não são moderadas. Tudo dela é no exagero, até no comer. Faz aquele monte assim, irmão, como que é? Pitscor?
Pizcoff, é isso aí, né? Pizcoff. Faz aquele desse tamanho assim, irmão, até parece que vai comer tudo, e às vezes dá 3 garfadas e deixa tudo no prato. Pessoa exagerada, pessoa que, sabe, como diz no ditado popular, vamos lá, nem 8, nem 80, isso é moderação. Moderação, irmãos, para a gente entender um pouco mais claro, é sobre a questão de você ser uma pessoa de passos firmes. Mesmo que sejam passos mais curtos, mas que sejam passos firmes. Vença a ansiedade, vença todo o descompasso, vence o afobamento, vença tudo isso aí que tenta tirar a sua paz. Seja e tenha a moderação. A moderação também é sinônimo de prudência. Veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes, abra lá por favor, no capítulo 7, no verso 17. Moderação, irmão, no comer, moderação no andar, moderação no trabalhar. Tem gente que é só trabalho, e agora que ensinaram todos nós ao home office, está levando o trabalho para dentro de casa. Vai ver a própria mulher dizendo de lá, vem amor, vem descansar, você trabalhou muito hoje. Não, mulher, eu tenho que trabalho. Ô filhinho, moderação. Não valerá a pena você trabalhar tanto, sacrificando o seu casamento. Você entende o que estamos falando? Não vai valer a pena, irmão. Por mais que você esteja ganhando até em dólar, por mais que você esteja ganhando em euro, que está super valorizado, não vai valer a pena você ser afoito no trabalho, negligenciando o seu casamento, negligenciando sua família. Tudo no seu devido lugar. Eu vou abrir parênteses só para falar dos cúmulos, dos absurdos. Eu já vi um caso de um cidadão que levou videogame para a lua de mel, irmão. Acho que você já entendeu que tem gente que é descompassada, né? Acho que você já entendeu que tem gente que não entende ainda o momento que está vivendo. Veja o que diz Eclesiastes 7, 17. Agora, videogame na lua de mel é para acabar, né, irmão? Verso 17. É momento de conversar, de namorar também, de passear, não é verdade? De se conhecer ainda mais. Meu Jesus amado. Jesus, temos que ensinar do zero, né, irmão? Isso aqui é o beabá, tem que ensinar do zero, Jesus. Enfim, Eclesiastes 7, 17, o que é que diz ali, irmãos? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de seu tempo. Esse mesmo versículo na linguagem de hoje, observe pela tela, o verso igual, o 17, diz bem assim, mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como outra. Se você temer a Deus, o que diz, irmão? Lê esse final pela tela, por gentileza. Terá sucesso em tudo. É a Bíblia, irmão, falando com a gente. É a Bíblia dizendo, cristão, que vai ver você ainda não voou mais alto, você não teve ainda mais sucesso do que poderia e deveria, porque você é afobado. A própria Bíblia diz, achou mel, come o que te basta. Não vai querer mel, não, vai como que te basta. Tudo com domínio, com decência, qual é a palavra-chave? Moderação. E esse texto que acabamos de ler, a Bíblia está dizendo que nem lá, nem cá, não seja demasiadamente isso ou aquilo, ou seja, evite exageros. Tem gente que começa uma dieta, irmão, daqui a pouco quer entrar na garrafa, é exagerado. Começa exercício, está no primeiro dia, irmão, e está dizendo, professor, põe mais peso. Crente, você está começando, vá de forma moderada.
No dia seguinte vai ver, está todo travado, você não está, o professor sabe o que está fazendo, não discuta. Começa lá mais levezinho, vai ver se você diz, está leve demais, mas é porque você agora está desenferrujando até você poder pegar maior peso. Tem toda uma técnica. Eu abro parênteses, irmãos, é perigoso as famosas peladas de vez em quando, é muito perigoso. É aquela pessoa que nunca exercitou, irmão, a não ser levar o garfo até a boca. É sedentária de carteirinha assinada. Aí tem tempo assim que dá uns firnezinhos e ela diz, hoje eu preciso exercitar. Já sei, de manhã eu vou fazer musculação. De tarde eu vou jogar bola com os amigos. De noite eu vou fazer karatê. Para com isso, crente. Esse negócio de você sedentário uma vida inteira e nenhum dia querer recuperar o ano todo, isso é perigoso até para o teu coração. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? É perigoso, irmão. Perigoso. Tanto de gente sedentário toda a vida e que nenhum dia quer ser o atleta do ano. É claro que o teu corpo não está acostumado a isso. Entende o que estamos falando? É perigoso. O que a Bíblia quer tratar conosco? Termos esse termômetro. Sermos mais controlados. Financeiramente falando, então, nem se fala, né, irmão? Já acabou o dinheiro e a pessoa, dá-lhe cartão. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E dá-lhe 30 dias, dá-lhe 60, dá-lhe 90. Irmão, nessa hora você percebe que os dias passam tão depressa. Daqui a pouco chegou o vencimento da fatura. Pastor, olha, eu estou descontrolado nesse assunto, então já sei, se você quiser eu te ajudo. Você traz o teu cartão, que eu vou picar ele em pedacinho, eu te ajudo. Eu sou seu parceiro. Eu ponho ele numa maquininha assim, ó, a maquininha engole ele, faz, e do outro lado sai, irmão, só os picadinhos dele. Vai ver, você vai querer fazer culto fúnebre dele, de 7 dias, ô senhor cartão, vai ver nos primeiros dias, vai te dar um chimelique assim, sabe, igual alguém se libertando das drogas, mas você vai vencer, entende o que eu estou falando? Tem que voltar a ser controlado. Abençoa teu vizinho aí, quem sabe ele precisava ouvir isso, diga para ele, seja controlado, cristão, controlado. Até nas finanças, viu? Até nas finanças, seja controlado. Seja controlado, até nas finanças. Eu abro parênteses sem fugir do assunto. É tão tremendo, irmão, que o brasileiro é tão, sabe, se supera tanto, que nesse período agora de quarentena, eu vi tantos casos de pessoas se superando com uma renda alternativa. Eu acho isso tão fantástico, irmão. Alguém que descobriu que tem um talento lá de cozinha ou de cozinhar e que cadastrou lá em sites de vendas online e está aí, irmão, vendendo. Diga amém, gente, é bonito. Eu repito, é na hora do fuzuê, é na hora do apuro que a gente cresce. Posso te mandar uma benção uma hora dessa, irmão? Posso mesmo? Eu senti um ou outro que está meio que assim engessado já pelo feriado, mas vou mandar benção mesmo assim. Deus te abençoe, cristão. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, e que a gente possa crescer no deserto. Amém? Aí eu leio mais um texto já para completar. Mateus capítulo 10, verso 16. Aqui é uma lição de Cristo. O Senhor Jesus deixou uma lição para nós dentro dessa ideia de equilíbrio. Dentro dessa ideia que estamos falando de sermos moderados. Não sermos afobados. Acaba colocando os pés pelas mãos, né, irmãos? Mateus 10, 16 diz bem assim, Jesus falando aos seus discípulos, que vale para nós hoje. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, espertos, como as serpentes. E simples, quer dizer, sem maldade, como as pombas.
Esse mesmo verso, na linguagem de hoje, observe pela tela, diz assim: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam, qual é a palavra? Espertos, como as cobras, e sem maldade, como as pombas. Essa é a leitura final de hoje. Fecha a Bíblia, olha adiante, eu vou te explicar. Jesus está falando também sobre essa comparação de dois animais. Daqui a pouco nós vamos entender mais isso. Mas no começo da fala de Cristo, ele está dizendo: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Eu acho fantástico, irmão, a honestidade de Cristo. Eu acho fantástico. Irmão, ele está recrutando pessoas para serem seus discípulos. E quando isso está acontecendo, ele não fantasia, ele não faz um marketing além do correto, um marketing mentiroso, dizendo: venha, me siga, vai ser lindo, você não vai ter problema nenhum, e você vai ter um mar de rosa, e você ainda vai morar no céu, e poderia vir um bocado de gente: eu quero, onde assina, eu quero isso aí. Não, Jesus é muito verdadeiro. Ele chegou nos seus discípulos, ou nos seus futuros discípulos, dizendo: olha, vocês querem me seguir? Tudo bem, bem-vindos. Mas eu digo para você, não vai ser moleza, não. Não vai ser glamour, não. Eu digo para vocês que vocês serão como ovelhas no meio de lobos. Jesus falou isso, irmão. Em outras palavras, não pense que você vai estar sempre rodeado só de ovelhas. Entende o que a Bíblia está falando? É o princípio bíblico: nem todos que estão em Israel são israelitas. Você precisa entender isso. Não fique aí fantasiando o mundo perfeito, igual quem tem filho já ouviu falar do mundo fantástico de Bob. Aquele menino está dentro da sala da casa dele e ele visita o mundo inteiro, irmão, pela sua imaginação. Não queira florear as coisas, não. Existem barreiras ou não? Existem problemas ou não? Existe, e existe na casa de todo mundo. Jesus está sendo claro: vocês vão ter problemas, vão ter dificuldades, sim. E aí, quer me seguir? Se alguém vê um negócio desse e fala: senhor, sabe o que é? Eu estou lembrando que eu esqueci a roupa no varal. Estou esquecendo que eu deixei a panela no fogo. A gente pode continuar esse assunto depois? Talvez alguém faria isso. Mas sabe qual é a graça do Evangelho? Não é que você não enfrentará situações difíceis. A graça do Evangelho é que o Senhor prometeu não te deixar, não te desamparar, estar contigo em todo tempo. Você diga daí: graças a Deus. Então, irmão, não importa a situação, se Ele está conosco, o resto é resto. Mas vamos à lição? Ele citou dois animais. Sem observar o versículo, eu quero provocá-lo a ter uma memorização aumentada. Quais são os dois animais? Quais são? O primeiro animal qual é? Serpente. Qual é o segundo animal? Hein? Pomba. Pastor, o que será que Cristo quer nos falar a respeito da serpente? Eu não sou biólogo, não vou tratar com tamanha propriedade como um biólogo poderia tratar. Mas algumas coisas que saltam aos meus olhos em relação a uma serpente. A serpente, ela costuma ficar escondida, até na vegetação. E ela está ali, irmão, esperando o momento certo para atacar. Você entende ou não? Está ali na dela. E ainda, segundo entendidos, a visão dela não é perfeita como a nossa. Ela se guia pelo calor da sua presa, por órgãos sensoriais. Ela sente a aproximação da presa pelo calor. Que incrível, né, irmão? Que Deus fantástico, né? Ela sente o calor e fala: pela onda de calor, esse aqui é um bezerro gordo.
Ah, bezerro, daqui a pouco eu estou indo aí. Mas ela está ali ainda só aguardando. Você entende ou não? Está só aguardando. Aguardando o momento certo de atacar. Se você for a Gênesis 3, não precisa abrir. A Bíblia também compara a serpente como um animal astuto. Você lembra da tentação lá de Adão e Eva? A figura que a Bíblia usa é a figura de uma serpente, tipificando até o espírito maligno, que enganou Eva e que enganou Adão. Então, pera lá, vamos compreender? Há momentos, olha lá, espírito de moderação, há momentos que você precisa se portar como uma serpente. Talvez mais observador e talvez se preparando para o ataque. Você entende isso ou não? Pastor, mas eu sou crente. Pois é, mas não é porque você é crente, me perdoe o palavreado, que você será boca aberta. Entende o que eu estou falando? Não se ofenda não, mas tem hora que Deus quer sacudir a gente. Não é porque você é crente, que agora você será boca aberta. Todo mundo lhe prejudicando, e você, graças a Deus, perdi mais uma. Ah, irmão, não, está errado, tem que arrumar um cantinho lá do milho, e se alguém estiver fazendo isso, deixar o culto inteiro de joelho em cima do milho e mãozinha ainda para cima. Está errado, crente. Gente, é porque eu sou crente, graças a Deus, fui prejudicado outra vez. Que bulhufas, irmão. Jesus que está falando que tem momento que você precisa sim se defender. Amém, gente? Não fica aí levando os prejuízos e achando engraçadinho, não. Jesus está falando isso, irmãos. Se você for para a história bíblica, você verá que Jesus era dócil toda a vida. Ele era manso toda a vida, mas teve um dia que ele jogou a mesa no chão, lá no templo. Teve ou não teve? Teve ocasião que ele apontava o dedo para os fariseus e chamava raça de víboras, hipócritas, vocês, e tal. Ele soltava o verbo. Era ou não era? Sim ou não? Jesus, irmão, o nosso Senhor, o mestre. Tinha momento que ele soltava coisa. Não vou falar soltar os cachorros, mas é mais ou menos isso. Tinha momento que ele ia para cima e falava, não, pera lá, eu vou defender o reino. Amém, gente? Eu lembro de um caso do pastor lá do Rio de Janeiro. É ainda o nosso pastor no Rio de Janeiro, pastor estadual, pastor Rogério Postigo, um amor de pessoa. Estive debaixo da cobertura espiritual dele por quase 7 anos, enquanto morava no Rio de Janeiro. E ele mesmo conta de púlpito, de que ele estava cursando direito, fazendo faculdade. E nessa faculdade tinha um professor muito da maldade. Sabe aquele professor que usa a aula para poder fazer tudo, menos ministrar a aula? Pois ele tinha um desses. O professor irmão Ascânio sempre fazia uma curva na lição e vinha então fazendo chacota. E zombando da fé, zombando da religião, zombando disso. Por último, irmão, manifestou o espírito da serpente. O professor apontou dele e falou, tá vendo? Lá atrás está lá o Rogério. Eu não sei o que é da cabeça do Rogério, não. O Rogério não gosta de mulher. Pastor. Professor, me dê a palavra. Professor do outro lado já gelou, né? Irmão, quando alguém tem espírito calmo, vira serpente, vira para o vizinho aí e diga, irmão, quando alguém tem espírito calmo e vira serpente, pastor já levantou a mão e falou, professor, olha, o semestre inteiro, as classes todas estão vendo que o senhor está me perseguindo e tal, aí descarregou, aí virou o espírito da serpente. E tem mais, professor, o senhor está dizendo aí que eu não gosto de mulher? O senhor está vendo esse anel aqui na minha mão? Se o senhor não sabe, eu gosto tanto de mulher que eu casei com uma. Se o senhor não sabe, eu formei família, tenho filhos e e foi nocaute. Aí alguém diz, mas é um pastor. Irmão, é Jesus falando. Tem hora, é Jesus falando, não sou eu. É Jesus falando. Tem hora que é necessário você manifestar o espírito da serpente. Espera lá, defende o teu território, irmão. Aquele que fica sempre zombando da tua fé,
Talvez um dia que Deus te inspirar e você falar mais duro e falar, ô coleguinha, rapaz, gosto muito da tua amizade. Mas me perdoe, talvez eu falhei de deixar isso aqui avançar por tanto tempo. Talvez eu falhei, é porque eu não queria ser indelicado. Mas vou aproveitar que hoje nós estamos sozinhos, que a minha intenção não é barraco. Eu quero que você saiba que eu não gosto. Você entende ou não? Eu quero que você saiba que eu não gosto de você ficar brincando com a minha fé. Eu quero que você saiba que se você continuar fazendo isso, olha, falo com dó, porque eu gosto da tua amizade. Mas se você continuar fazendo isso, eu não tenho mais interesse de ser teu amigo. Você entende ou não? Irmão, faz isso uma vez e você vai sentir se ele merece ou não a sua amizade. Vai ver a pessoa do outro lado e vai falar, ih, o crente estressou. Pois é, continua que você vai ver, agora é o boto da serpente. Quem entende, balança a mão, diga, estou entendendo. Você entende a mensagem, irmão, sim ou não? Eu não estou falando agora de ter que chamar a Polícia Federal para apartar vocês dois na calçada de Blumenau, um puxando o cabelo do outro. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo você demonstrar que você não gostou para ter chance se a pessoa remenda ou não, se a pessoa merece sua amizade ou não. Quem entendeu, diga eu entendi. É o espírito de quê? De serpente. Qual é o outro animal? Já vou completar, você já entendeu a lição. Qual é o outro animal? Pomba. Ô irmão, a pomba, repito, não preciso ser biólogo, a pomba é o animal mais dócil. A pomba é símbolo de paz. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus levantou-se das águas do batismo, diz a Bíblia que veio o Espírito Santo como uma forma de pomba. Então, a pomba é símbolo da presença de Deus. A pomba também é símbolo de esperança. Você deve lembrar que o Noé soltou, na época do dilúvio, uma pomba pela janela da arca. E essa pomba, depois de um tempo, voltou com um ramo na sua... Com um ramo, pronto. E o retorno daquela pomba era sinal de que as águas do dilúvio estavam baixando. Então a pomba também é um sinal de esperança. Ô irmão, teve uma vez que Deus tratou comigo tão forte, na volta dessa pomba. Repito, a volta desta pomba para Noé, com um pedacinho de planta no seu bico, ou seja lá, na sua pata, era sinal de que as águas do dilúvio estavam baixando. Era um sinal de esperança. Falando do momento que nós estamos vivendo, vamos mandar bênção? Irmão, as águas do dilúvio estão baixando, irmão. As águas estão baixando, vira para o vizinho aí, abençoa ele, diga, as águas estão baixando, meu irmão, estão baixando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje mais cedo, acho que a essa altura você já sabe, nós tivemos a visita do prefeito, veio nos visitar no culto hoje da manhã, e ele veio nos trazendo dados atualizados sobre essa guerra contra o inimigo invisível chamado Covid. E ele vinha dizendo que houve tempo de águas muito mais altas, em que as UTIs estavam tudo para cima de 100 mil, de 100% das lotações, ou seja, pessoas aguardando um espaço para poderem ser, então, tratadas. E ele trazendo últimos relatórios, dizendo que as águas já estão baixando. Você diga amém, gente. Se minha cabeça não falha, me perdoe, se falhar, alguém me corrige, agora já está em torno de 30% das ocupações, e vai baixar mais. E quem crê, diga eu creio. E aplauda Jesus bem forte, vai baixar mais, em nome de Jesus. Então, irmão, qual é o desafio? Já estou pelo final. Amigo da internet, amigo da nossa TV, já estou pelo final e quero que você compreenda também. Qual é o desafio? Saber que o Espírito de Deus, Ele nos dá moderação. Terá momentos que você terá de se apresentar como uma serpente. Terá momento que você terá de ser mais enérgico. Repito, esse negócio de que porque é crente ser boca aberta, me perdoe o palavreado,
Isso não se escreve. Você aprendeu com alguém, mas não aprendeu com a Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Se é necessário você buscar seus direitos, você tem todo o meu apoio. Uma vez uma pessoa me procurou, pastor, eu sou crente, me fale, eu posso procurar o advogado porque eu conversando não teve jeito. A pessoa não me ouve, a pessoa não me recebe, pastor, eu posso procurar meus direitos? Eu disse, claro que pode. Bom seria se na conversa, não é? A gente não tem que ser da paz, não é? Bom seria se na conversa pudesse ser resolvido. Mas se na conversa não está dando certo, existe um remédio chamado juiz, processo, e vejamos se ele te ouve com mais atenção. Se você tiver direito, joia. Se não tiver direito, aí você baixa a crista, né? E reconheça que você está errado. O direito, o judiciário vai fazer isso por você. Entende o que eu digo? Serpente. E pomba. A pomba é aquele momento que você está só na paz. Amém. Agora não seja só serpente não, irmão. Seja pomba também, né, irmão? Esse negócio de só guerra, guerra, guerra. Ô, irmão, seja da paz também. Eu acho incrível, irmão. Vou afastar o púlpito aqui e falar mais de perto. Eu acho incrível. Só para você entender que tem gente que é meio desequilibrada. Irmão, às vezes é de manhãzinha. Eu vejo gente já com aquele sonzeira tão alto no carro, que treme até o asfalto. De manhãzinha, irmão, manhãzinha, já está dentro do carro assim. Eu olho aqui e falo, Jesus! Aí daqui a pouco está voltando embora para casa já de noite, está de novo pulando dentro do carro assim, irmão. Irmão, você do lado de fora com duas vidraças, a dele e a tua, você ouve um negócio em alto volume, imagina o dito cujo lá dentro. Moderação, né, irmão? Ah, pastor, é porque eu gosto só desses ritmos assim embalados. Sei lá, mas talvez você vai colocar lá um mais orquestrado. Você entendeu, não? E num volume mais confortável também. Palavra de Deus para nós. Quem compreendeu, aplauda Jesus bem forte, irmão. Qual é o desafio? Qual é o desafio? Para você em casa e para você aqui na igreja. Qual é o desafio? Saber com qual se apresentar. Como saberei? Sabedoria de Deus. Porque se você fizer algo errado e trazer a serpente para um momento de pomba, você vai destruir tudo. É o casal brigado. O casal chegar, eu aprendi hoje na igreja. Eu sou serpente. Irmã, você vai destruir tudo. Não me fale que foi eu que te ensinei. Eu já sei, mulher, não leve mais desaforo para casa, não. Você quer saber? E você estragou tudo, né, irmão? Aí, Provérbios 15, tarefa de casa, a resposta branda desvia, afasta o furor. E a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15. Ou seja, você falar duro com quem já está falando duro, aí o outro quer falar mais duro, aí o outro quer falar mais duro. Onde é que vocês vão chegar com essa dureza toda? Qual é a palavra de ordem hoje? Moderação. Pois é, a mensagem, eu acredito que já falou por si, eu acredito que ela lhe tocou, acredito que alcançou seu coração, eu faço votos que isso tudo tenha acontecido. Amigo, as mensagens que são ministradas no altar são mensagens que Deus trata conosco primeiro, nós pregadores. E eu creio que essa mensagem também lhe tocou como tocou a mim. Eu sei que é um discurso um tanto pesado, né? Você falar que não podemos ser cristão boca aberta. Olha, eu repetindo esse discurso aqui outra vez. Eu sei que pode soar estranho ao ouvido de alguém, mas guarda essa palavra, esse recado. Quem orientou e quem ensinou foi Jesus. Nós não podemos ser pessoas que, não, nós precisamos ter essa moderação, nem 8 nem 80. Nem aquele que é estourado e nem aquele que talvez é manso e que vê todos passarem em sua frente e nada faz. Precisamos ter esse espírito de moderação. Deus já tratou contigo. Peço, por gentileza, me faça saber pelas redes sociais o quanto essa mensagem lhe tocou. As minhas pessoais, você encontra buscando PR Sodré
no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Pode procurar em qualquer parte, PR Sodré, sem espaço, sem acento, que por lá a gente diminui aí a nossa distância, tá bom? E meu obrigado ao grupo que já está atendendo o meu pedido e vários amigos novos vão se achegando pelas redes sociais. Vamos orar e vamos completar este momento? Deus querido, obrigado. Eu louvo o teu nome pela vida de cada amigo que aqui está. Eu louvo o teu nome porque o Senhor está fazendo uma grande obra em nossas vidas. E a obra que o Senhor começa, o Senhor é fiel para completá-la. O Senhor é lindo, o Senhor é demais. Eu oro, meu Senhor, por cada um dos meus amigos. Eu oro por aquele que, porventura, não está sabendo dosar isto, não está sendo moderado, se empolga facilmente e, na mesma forma, desempolga, se assim posso dizer, facilmente. Uma hora sorrindo para as paredes e outra hora pedindo a morte. Põe a tua mão, Senhor, que o teu Espírito faça morada no coração deste meu amigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ainda tenho um minutinho antes de terminar o encontro. Eu quero que você veja um depoimento bonito de um irmão nosso aqui da igreja. Subiu ao altar e falou que mesmo neste período difícil, Deus está honrando a vida dele. Confira. O meu testemunho é do projeto de vida. No início do ano, coloquei no altar um projeto de vida, que seria que no máximo até em março eu queria estar com a minha empresa já toda certinha, toda andando, toda documentação, tudo em dia. Em dia 4 de abril, em meio a essa pandemia, bem no auge da pandemia ali, a documentação da minha empresa ficou toda prontinha. Eu tenho uma empresa hoje de imóveis para escritório. Está tudo em dia e graças a Deus, assim, Deus vem abençoando cada dia mais. Quem está abençoando o irmão nesse tempo tão estranho? O Senhor Jesus. Quem merece o nosso louvor? Senhor Jesus. Quem merece nossas palmas? Senhor Jesus. Então aplauda Jesus, irmãos, bem forte. Que o Senhor abençoe seus negócios, em nome de Jesus. Pois é, nosso horário terminou, mas terminou com a nossa fé lá em cima, hein? Nosso amigo depoente aí do testemunho, Deus te abençoe. Que bonito saber que neste tempo estranho e difícil, Deus está contigo e está te honrando. E isso temos vivido aqui em Blumenau. Deus te abençoe. Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.